Oi, pessoal, Sérgio Hart, aqui da Cena Digital, e mais uma entrevista da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje a gente vai conversar com Ricardo Moura, diretor executivo América Latina do grupo Wika. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considere dar o seu like, deixa seu comentário, para que você possa acompanhar todas as conversas que a gente tiver com os líderes de transformação digital do Brasil. O Grupo Wika é líder global no mercado de medição e soluções de sensoriamento inteligente de pressão e temperatura. Fundado em 1946, de origem alemã e constituição familiar, o grupo tem presença global em mais de 11 mil funcionários, fornecendo respostas para questões globais e crescendo junto com seus clientes. A Wika entrega 50 milhões de produtos por ano para mais de 100 países. Estima-se que hoje 600 milhões de medidores da Wika estejam sendo utilizados no mundo inteiro. O Ricardo é engenheiro eletricista, com especialização em marketing e MBA executivo internacional. Atuando no mercado de automação e sensoriamento industrial, ele vem ocupando posições de liderança há quase 20 anos em multinacionais de grande porte, como a Siemens, Omron, Phoenix Contact e Wika, onde está atualmente. Ricardo, muito obrigado aí pela tua presença e eu queria te perguntar, já para começar, né, quais são os motivadores que levaram a Wika, né, a fazer uma transformação digital? Né? Para algumas empresas é a concorrência, para outras empresas são os clientes, né, e para outras empresas é o governo, então os funcionários, né? E no caso da Wika? Perfeito, Sérgio. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar com você hoje e é um prazer participar dessa iniciativa com a Cena Digital. Muito bom trabalho, viu? Obrigado. A Wika, ela está no mercado desde 1946, então uma empresa, é uma senhora de quase 80 anos, né? Então, a multinacional, com base alemã, em mais de 50 subsidiárias, e entre outros produtos, né, uma das principais forças delas é a área de medição de pressão, onde ela é líder global em manômetros, né, instrumentos de medição de pressão que você encontra em toda a indústria. Então, eu imagino que quase metade dos manômetros instalados no mundo são Wika. Então, ela veio de um desenvolvimento na área de mecânica, né, todo esse perfil. Nesse momento, a gente começa a perceber que há 3 mega tendências acontecendo no mercado que o grupo Wika identificou a necessidade de trabalhar. A primeira mega tendência é a mega tendência de descarbonização, né, com a questão das mudanças climáticas, do perigo do aquecimento global. Vamos ver isso aí, que é uma questão que nós precisamos estar atuantes e presentes aí como protagonistas, né. Segundo ponto é a digitalização. Então, nós estamos vivendo na nossa sociedade uma mudança, né, total, não somente nas profissões, mas também na vida pessoal, né, na parte digital. Hoje a gente depende muito mais da digitalização como meio de apoio, né, e extensão das nossas capacidades, né, e a Wika precisa estar presente nesse aspecto. E o terceiro ponto são as mudanças demográficas, né? O terceiro demographic changes, que a gente já percebe com as migrações, com os refugiados, com as questões aí de conflitos entre países, mas mais ainda, né, mudanças demográficas relacionadas à idade, né, que aumenta com a idade média da população, né, e as transformações que isso vão acontecer, e talvez até causadas pelas mudanças climáticas com migrações de populações. Então, em cima dessas 3 megatendências, a Wika identificou a necessidade de construir uma mudança em seu mapa estratégico e seus princípios corporativos que sigam, né, de alguma forma, e apoiem segmentos industriais que estão trabalhando essas megas tendências, né? Entre eles a área de geração e transmissão de energia, a área de hidrogênio verde, né, o segmento de semicondutores, né, com a produção de placas semicondutoras, por exemplo, para energia solar, né? Também nós estamos falando na parte de agricultura,
alimentos e bebidas, né, que mais e mais vão necessitar de tecnologia aplicada. Então, nesse aspecto, ela reviu seu posicionamento e está agora buscando um caminho de digitalização, apoiando esses segmentos, né, com o claim aí de Smart Sensing, né, que é a aplicação da inteligência ao sensoriamento, né, ou seja, não somente o componente sensor, mas também todo o processo de captação de informações e dados, tratamento de dados, e aí a gestão dos ativos apoiados pelos dados que você coleta, né? É interessante isso porque é uma das poucas respostas que eu tive até hoje nessas 300 entrevistas que aponta as megatendências como um dos principais fatores de mudança, né? E eu acho que faz todo sentido, porque como você está presente numa diversidade muito grande de indústrias, essas indústrias estão sofrendo esses efeitos, essas megatendências, e você precisa, então, flexibilizar para poder atendê-las, né? Então, eu diria que indiretamente é como se fosse uma necessidade do cliente que está mudando em função das megatendências que estão fazendo eles se adaptarem, né? Então, Perfeito, é muito interessante isso. E, do ponto de vista de estruturação para esse processo de digitalização, como que vocês começaram, como é que vocês se organizaram para começar essa jornada? Essa jornada, ela iniciou-se com uma discussão, uma vez que você tenha o plano de negócios estabelecido, o processo de desdobramento desse plano segue os conceitos que já vêm dentro da empresa, que é o conceito de Lean Thinking, né, de desdobramento da estratégia, ou seja, aquele Hoshinkanri, que a gente aplica há bastante tempo aqui na empresa, né? Então, basicamente, uma vez que temos as diretrizes e as políticas definidas, o próximo ponto é o desdobramento dessas. No grupo nós temos todo ano uma revisão dessa estratégia chamada SML, ou Senior Management Leadership Meetings, quando são discutidos esses tópicos, e a partir daí, esses SML globais, eles se desdobram em regionais e por subsidiária, para então permear todas as mudanças. Então, a organização, do ponto de vista de estratégia, foi feita dessa forma. Do ponto de vista de pessoas, é um processo contínuo, porque quando você está falando de transformação digital, de mudanças com tecnologia aplicada, você está falando também da mudança cultural. Então, dentro da mudança dos princípios corporativos da empresa que ocorreu esse ano, a gente lançou uma nova cultura, ou com novos valores corporativos para apoiá-los. São 6 valores ligados à equidade, a trabalho em equipe, a orientação ao cliente, né, questões relacionadas por exemplo, a diversidade, né, DEI, né, aplicados a isso, onde movimenta, então, de uma cultura talvez mais industrial para uma cultura orientada a serviços e a colaboração, né, indo mais e mais para a área do caminho de trabalho em equipes mais do que hierárquico. Né? É peculiar essa maneira de vocês se organizarem, porque vocês já estão fazendo isso em cima de princípios e com foco na cultura. A gente tem visto que a mudança cultural talvez seja um dos maiores desafios, né, que você tem para fazer essa transformação, porque a mentalidade da indústria é uma mentalidade tayloriana, né, do século XX ainda, né? Então é interessante porque vocês começaram já a estruturar essa mudança a partir dos valores, né? Em nenhum momento aqui você está falando só de tecnicismos, né? E isso é muito bacana, porque isso significa que essa mudança cultural ela vai ter longevidade, né? Agora, do ponto de vista de desafios, né? Que desafios você ainda está encontrando para conseguir implementar essa cultura, esses processos, essas tecnologias? Tem dificuldades também no cliente? A dificuldade é só interna ou também tem externa? Como é que você vê esses desafios? Eu acho que primeiro a gente venceu o nosso leão interno, né? Ou seja, abraçar esse leão, que realmente é um grande desafio, mas claro, no cliente é uma outra questão. Primeiramente, talvez o grande desafio que nós temos é porque você tem que, nessa transformação, aliar inovação com tradição, porque existe uma base instalada, existe toda uma indústria
que conta com a Vica como ela é, né, como ela atua com seus manômetros, com seus equipamentos tradicionais, que estão em todo lugar. E, ao mesmo tempo, você tem que construir todo esse caminho de inovação, né, e isso significa é, é, nós temos ambidestros, né? Ao mesmo tempo, estou pensando em inovar, mas ao mesmo tempo mantendo a tradição e garantindo a qualidade e a precisão dos instrumentos que a gente fornece, né? E, e o grande desafio da partida é traduzir isso para um idioma que o cliente compreenda, né? Então a gente não está abandonando o passado, pelo contrário, nós estamos realmente celebrando esse passado que nós temos, mas agregando a ele um caminho de inovação que permita ao cliente também ser apoiado no seu processo de transformação digital, né? Talvez uma adição, Sérgio, é a transformação digital em empresas. O que a gente começa a ver, né, quando a gente visita clientes, é que há muitas iniciativas isoladas em áreas separadas, né? Então você vê ali a área de manutenção utilizando um aplicativo novo para fazer a manutenção preditiva, ou então uma área de projetos aplicando uma plataforma nova para gestão, mas não muito pouco você enxerga como uma estratégia de transformação digital de empresa aplicada e coordenada, sabe? Então, acho que isso talvez seja um dos grandes desafios para a nossa indústria, né, para ir no caminho de uma transformação digital mais orientada, né? O que você está falando, eu vejo muito também dos meus clientes de consultoria e clientes que estão fazendo transformação digital, inclusive há mais de 10 anos. Eles conseguem níveis incríveis de digitalização de produto, digitalização de serviço, mas você não vê ainda um modelo que é totalmente horizontal, você não vê uma inovação horizontal, você vê uma inovação vertical, por ser funcional, então faz todo sentido. E eu diria para você que não é só no ramo industrial. Eu acho que até mesmo em ramos que deveriam ser horizontais de B2C, como varejo, né? Você ainda vê muito resquício de um pensamento departamental, o que obviamente prejudica, né? E outra coisa que você falou muito interessante é que a transformação digital, ela não é uma ruptura, ela é uma evolução, mesmo que radical ou rápida, mas ela, você falou em tradição, né? Eu diria que é tradição sem traição. Então, perfeito. Eu acho que você mantém o seu DNA, você expande ou muda a sua proposição de valor, mas sempre mantendo o seu DNA. Eu acho que esse que é o mais importante. Muitas empresas acham que transformação digital é você colocar tecnologias disruptivas, e não é. É você evoluir teu modelo de negócio, né, usando o que tem de melhor na tecnologia, mas jamais perdendo a sua proposição de valor, né? No mínimo expandindo ela, né, mas jamais criando uma ruptura. E por conta disso eu queria te perguntar também o seguinte, que resultados você poderia compartilhar com a gente dessa jornada que vocês já tenham obtido até o momento, ou que vocês ajudaram os clientes de vocês também a obter? Perfeito. Eu creio que grande impacto positivo nesse processo, uma vez que as equipes abraçam a mudança e trabalham em conjunto com o processo de transformação digital das áreas que você estiver trabalhando, você tem um ganho de produtividade relevante, né? Então, como é que a gente tem feito? Antigamente nós fazíamos aqui, por exemplo, os eventos Kaizen, né? Que são eventos onde você revê processos e a partir daí você faz um redesenho de processos e aplica e faz funcionar. Hoje os eventos Kaizen são conectados com o digital, ou seja, toda vez que a gente pensa um evento Kaizen, a gente já prepara o processo ou a área já para sair desse evento digitalizado. E aí, com isso, o teu ganho de produtividade é muito grande, né? Da mesma forma, a gente aplica esse mesmo pensamento na discussão com clientes, né? Então, quando, por exemplo, o cliente tem um problema, uma necessidade que ele precisa resolver, vamos pensar, por exemplo, alguém que tenha reservatórios de líquido, né? Ou grandes reservatórios de líquido, e você precisa fazer uma medição de nível, só que a tua unidade é tão grande que para fazer o check desses tanques, hoje você pega alguém com um automóvel dirigindo entre os tanques para fazer o check de nível, sem ter um controle, sem ter nada te ajudando. Você gasta muito fazendo isso. Então, imagina que você poderia ter
e que a gente aplica, por exemplo, uma medição de níveis feitas com equipamentos digitais que enviam essas informações através de um LoRaWAN, por exemplo, que é uma rede de comunicação. Coletamos esses dados todos em nuvem em tempo real, e a gente faz tratamento de dados e te diz, por exemplo, quando você tem que abastecer aquele tanque que está quase vazio. Então você faz um plano de reabastecimento ou de manutenção, né, em que você possa então otimizar o teu processo dentro disso. Então você usa a inteligência, né, vinda da coleta de dados e análise de dados para te ajudar a planejar os teus próximos passos dentro disso. Esse é um dos exemplos que a gente tem aplicado aí. Você também está me chamando a atenção de uma coisa que eu tenho visto em algumas indústrias que de certo modo, estão atentando para isso. Essa transformação digital, se você antes já prestava serviços de consultoria, que eu acredito que vocês já tenham um renome, né, nesse aspecto, né, permite que vocês alavanquem ainda mais os serviços de vocês por causa dessas tecnologias, né? Então, se antes vocês ajudavam a construir soluções sob medida, agora, além disso, vocês ainda conseguem fazer essa questão preditiva, essa questão corretiva utilizando tecnologias digitais, ou seja, vocês mantêm a proposição de valor, né, de serviços, né, e de qualidade que vocês aportam de tradição, mas com ferramentas que vão além do que vocês faziam antes. Isso que eu queria ressaltar aqui, né? Então, a própria consultoria que vocês dão, ela é alavancada e cria novas oportunidades de serviço quando vocês começam a usar, por exemplo, inteligência artificial ou sensoriamento, como rede LoRa, IoT, para poder fazer essas medidas. Então, eu acho muito bacana quando um CEO de uma empresa, né, começa a falar e a mostrar como que pode ser articulada a tecnologia digital com o seu business, para mostrar como que a tecnologia não está mais separada e restrita ao back-office da empresa. Ela faz parte agora de uma oferta de negócio. Perfeito, Sérgio. Puxa vida, você conseguiu aí colocar, né, em resumo, exatamente acho que a visão que precisa ser colocada nesse negócio. É mais do que simplesmente aplicar tecnologia, mas na verdade qual é o benefício que você vai trazer a partir daí, né? E como você vai implantar isso. E sobre o aspecto de serviços, né, tradicionalmente, né, falando um pouco de passado, vi que a aplicação do nosso serviço era orientada à definição do produto certo para o cliente, né? Porque quando você fala de instrumentação, ou medição de sinais de campo, você tem contato com o processo do cliente, quais são os fluidos, os líquidos, e com isso você tem que customizar o teu produto a partir das necessidades do cliente. É um negócio muito customizado. O nosso serviço expandiu muito, porque a partir do momento em que você está falando do processo do cliente como um todo, você não está vendo só o instrumento que vai captar a informação, mas sim como é que você vai tratar esses dados, como é que você vai tornar esses dados informações e de informações inteligência para que o cliente possa, então, tomar melhores decisões de como ele deve gerenciar os seus ativos e o seu processo. Né? E eu queria te perguntar, em função disso também, o seguinte: o que você vê como perspectiva para o teu setor devido às tecnologias digitais? Para onde você vê isso crescendo? Você vê alguma mudança já acontecendo, alguma expansão acontecendo no escopo dos serviços que hoje vocês têm? A gente percebe mais e mais a necessidade desse mercado se atualizar e ir além do fornecimento de componentes, né? Então, se você vê hoje, vamos falar especificamente indústria brasileira, né? Os principais participantes, players que nós temos aqui, tradicionais também, em medição de vazão, de nível ou pressão ou temperatura, fabricam componentes isolados com algum tipo de conexão, mas só isso, né? Então fornecem o hardware. E a tendência é justamente você ser um provedor completo. Então enxergar o business do cliente como um todo, e aí a discussão deixa de ser só com o comprador ou com a pessoa da manutenção sobre troca de sensor, mas está falando, ok, como é que a gente
te ajuda, cliente, a ganhar uma produtividade X, ou então melhorar a tua visibilidade do teu processo, ou te dá uma capacidade de gerenciamento que hoje você não tem, né? E aí a conversa passa a ser uma conversa de mais alto nível, né? Para isso, o caminho desses fornecedores, né, desse mercado, tem que ser nessa evolução de um papel de fornecedor de hardware para um fornecedor de soluções completas, né? Acho importantíssimo o pessoal que está assistindo a gente ouvir as palavras aqui do Ricardo, porque esse é o presidente de uma empresa, de uma multinacional alemã com mais de 80 anos de idade, demonstrando pessoalmente, né, uma tendência que está acontecendo hoje, que muito poucas empresas ainda entenderam, que é a transformação de produto em serviço praticamente, né? As oportunidades são muito grandes, porém, se a gente pudesse sintetizar, né, são oportunidades gigantescas, mas também desafios que não estão muito atrás, né, que são os desafios culturais, existem os desafios de conhecimento também tecnológico, de know-how, e existem desafios também, praticamente falando, de escassez de mão de obra, de talentos tecnológicos no mundo, né? A gente está com uma escassez grande, né? No Brasil, inclusive, estão prevendo um déficit aí de quase que 500 mil pessoas até 2025. Então, tratem bem dos seus técnicos aí de tecnologia, do seu pessoal de digital, porque eles vão valer cada vez mais, né? Com certeza, com certeza. Ricardo, a gente está chegando ao fim do nosso papo, infelizmente, e eu queria saber se você tem algum recado, alguma coisa a mais que a gente não tenha falado, que você gostaria de acrescentar aqui para o pessoal. Talvez contribuindo com esse ponto relacionado à formação de pessoal, né? A velocidade da transformação da tecnologia, ela está indo muito mais rápido do que a velocidade que nós temos de capacitar pessoas novas. Então, o papel das empresas, né, é contribuir com isso também. Então, a gente enxerga muito que nós temos uma missão de preparar a nossa equipe, nosso pessoal, também para desenvolver-se para esse aspecto, né? Não é somente contar com que as escolas e o mercado cuidem, mas nós, empresas, também cuidemos, né? No mais, assim, Sérgio, te agradeço muito pela oportunidade, poder falar um pouco sobre transformação digital. Algo que está permeando nossas vidas, seja a gente querendo ou não. A inteligência artificial está aí. Eu acho que a questão é a frase que dizem que a inteligência artificial vai substituir o ser humano. Não, são seres humanos que sabem aplicar a inteligência artificial que irão substituir os seres humanos. Então, talvez o grande desafio para a gente é aprender a trabalhar com essas tecnologias que estão aplicando de uma forma assim, ambígua, integrada conosco, e assim, com isso, a gente conseguir construir um futuro melhor para o Brasil e para o mundo, né? Com certeza, é isso mesmo. Bom, estive conversando aqui com o Ricardo Salgado, o presidente, né, o diretor-geral da WICA aqui, América Latina. Queria te agradecer muitíssimo a sua participação. Queria também deixar um abraço com o pessoal que está assistindo a gente. Mais uma vez reiterar, se você gostou, por favor, dá o seu like. Se você gostou muito, assina, porque isso é muito importante para o nosso canal. E sucesso, Ricardo, para a WICA, e até o nosso próximo episódio aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Um prazer falar com você e um abraço a todos.